Olá, bem-vindos. Que bom, companhia. Como foram de ano novo? Conseguiram ter uma boa passagem? Organizar essa passagem? Todo início de ciclo é uma possibilidade de renovação, de recomeço, de novas metas, de possibilidades, de buscar novos recursos, novas possibilidades, né? E aí a gente tem que conseguir olhar para os recursos, né? E para as forças que inibem, que impedem, né? E nós estamos falando sobre ambição. Essas últimas lives, as 2 últimas semanas. Como foi a sua ambição em relação ao seu ano novo? A sua passagem de ano? E as suas projeções? E as suas promessas ou seus desejos? Quais são as suas ambições para 2024? Me escreve aqui, conta aqui para mim, né? E nós temos a Ana, que carrega a rigidez, e a Maria, que carrega o caos. E então, mas Ana não precisa ser Maria e Maria não precisa ser Ana, sendo que Ana e Maria podem estar em outras possibilidades. Isso não é fechado, é só uma analogia. Então, a Ana, na rigidez dela, ela se organizou, ela fez listinha da passagem de ano, da ambição, dos desejos. Ela pensou, ela se organizou. Se tinha alguma coisa para comprar, ela comprou. Se precisava fazer alguma coisa, ela providenciou. Ela determinou que horas ela ia acordar, aonde ela ia estar, com quem ela ia estar, como ela ia tomar o café, o almoço, a janta e como ia ser a passagem de ano. Ela se organizou. Ela tem lá a sua listinha de to-do, aonde ela se organizando, ela aumenta a capacidade de atingir as metas dela, de conseguir as metas dela, né? Só que a vida não funciona assim, não temos controle do externo, temos o controle do interno. Então aqui eu me organizo, né? E o externo tem outras forças, outros impulsos, outros interesses atuando, que entram em comunhão com o meu e conflita ou integra, ok? E nessa hora nós não temos o controle, né? Agora, se eu sou uma pessoa de planejamento, né, e lido com as forças do externo que vão vir, independente do meu desejo, da minha necessidade, do meu merecimento, né, elas vão chegar em mim. Nessa hora, né, eu vou para o caos ou para a rigidez. Ok? Falamos disso na última live. Então, a Ana, que vai para a rigidez, simbolicamente, né? Ela vai começar a ter pequenos conflitos durante o dia, pequenos desajustes durante o dia. E nessa hora, ela vai começar a se sentir errada, vai começar a achar que não está fazendo certo, vai começar a pensar o que faltou, o que eu não fiz, o porquê isso está acontecendo. E ela começa a entrar num estado mental e emocional negativo. E isso vai diminuindo a alegria do dia dela e a potência dela conseguir atingir as metas que ela elaborou, que ela estruturou, que ela olhou para elas e falou: é isto que eu quero para 2024, ok? Alguém conhece isso? Alguém viveu isso no final de ano, né? Aí, quando chega no final do dia, ela tá tão estressada que ela até pode viver tudo o que ela programou, mas ela não tá leve, ela não tá feliz,
ela não está receptiva, ela não está tomando a passagem do ano, tomando a força da passagem de um ciclo. Por quê? Porque ela está negativa, ela está errada, ela não está completa, ela não seguiu o protocolo. Portanto, ela foi para a rigidez dela. Percebem? E essa rigidez tira ela do momento presente. Você perde a presença ali e vai para um estado mental da rigidez, de uns comportamentos obsessivos compulsivos que todos temos, a diferença é a intensidade. Então eu fico com pensamentos recorrentes, mas puxa, poderia ter sido assim, eu não consegui isso, não consegui passar o meu vestido porque não tinha ferro e eu esqueci o ferro, então o meu vestido está amassado, então eu não estou perfeita, então eu não estou digna, eu não estou merecedora, eu não tenho valor porque o vestido não está passado, porque eu esqueci de trazer um ferro. Contei que a minha amiga, na casa da minha amiga, ou no hotel, ia ter um ferro, mas não tinha. Mas aquilo tira de mim o merecimento, o valor, a potência. Tira de mim a suficiência. E eu atravesso o meu ciclo de passagem de ano nessa sintonia. E isso reverbera. Pode ser que dias depois você consiga sair, né, dessa rigidez, ok? Desse protocolo que você elaborou, mas não conseguiu realizar. E você consiga, de alguma forma, sair dessa sintonia de insuficiência, de não merecimento, de sem valor, e consiga entrar numa outra sintonia e ir para o seu ano de um jeito diferente. Do outro lado, nós temos as Marias, simbolicamente, né? A Maria, ela entra no caos. E como é preparar o final do ano no caos? No dia eu faço a minha mala. Como eu vou? Eu ainda não sei, eu preciso falar com aquela pessoa para ver se ela me dá uma carona, ou eu vou ter que ver quanto custa a passagem de ônibus, de avião, ou como é que eu vou para casa da minha mãe, da minha irmã, do meu namorado, da minha amiga no final do ano. Percebe? Então, eu deixo para a última hora, porque eu não consigo completar um ciclo orgânico. Isso me incomoda. Eu começo e vem um peso. Eu começo e desisto. Eu começo e quero outra coisa. Eu começo e me desvio, né? Aqui entra um caos no sistema nervoso. Isso é um mindset, tanto quanto a rigidez. Portanto, a rigidez é uma polaridade e o caos é outra. Nós estamos falando da mesma energia, da ambição de programar um final de ano, de tomar o que eu tenho direito no meu ano novo para que eu tenha um 2024 com mais potência, com mais poder, com mais empoderamento, com mais alegria, com mais tomar da vida o que eu tenho de direito. E aí, a Maria tá lá no caos. Ela não organiza, porque um dia antes, ela esqueceu, ela foi para outro lugar, combinou duas coisas com duas pessoas diferentes para a mesma hora, para o mesmo dia, e ela esquece. Ela só lembra daquilo. Nossa, eu combinei também com aquela pessoa. E aí começa, né? Então, ou ela não consegue mais passagem, porque tá muito caro, ou porque não tem. Ou ela não consegue mais carona, porque com quem ela pensou, ou não vai para aquele lugar, ou o carro já tá cheio. Ou a pessoa que ela ia na casa da pessoa, que ela nem conversou, mas ela conversou um mês atrás. E aí a pessoa resolveu outra coisa e foi para outro lugar. A pessoa não tá mais lá. Mas como o caos, ele precisa de caos, né? Como o caos é um ciclo que não se completa, então você inicia um pensamento, projeta desejos, estruturas, caminhos, mas não tem ação para realizá-los, percebe? E sem ação, você não consegue realizar um desejo. Então, é muito importante que você estabeleça desejos
motivações, ambições, mas que você tenha ações a respeito daquilo, senão você nunca chega na meta. E aí, você chega lá no ano novo, no final do dia, que você foi para outro lugar, que você não conseguiu pegar o ônibus, o trem, o carro, a carona, não organizou dinheiro e abriu a carteira, o dinheiro não estava lá, perdeu o cartão de crédito. Alguém conhece isso? Alguém se reconhece nisso, né? Quantas e quantas histórias eu escuto disso no consultório? E a pessoa vem aqui no consultório para tentar transformar essas estruturas psíquicas, né? Esses mindsets, essa forma, pensamento, né? Então, e aí no final do dia, ela não fez nada do que ela queria. Ela tá lá na casa de outra pessoa, falando com outra pessoa, aí acontece uma coisa diferente, ela tá completamente fora do que ela estava pensando, mas ela tá lá, foi o que foi possível, né? E a vida colocou ela ali. E ali ela tá. E se alguém aparecer, e se alguém sentar para conversar, ou se tiver alguma troca de algum jeito com alguém, ela embarca. E depois ela vê o que acontece, né? Então, essas duas situações do protocolo que não pôde ser realizado, e com isso eu vou entrando numa desvalorização. E esse caos que eu projeto, eu tenho desejo, mas eu não movo ações para aquilo, eu interrompo o processo e na hora eu vou tentando descobrir como eu vou realizar aquilo e que durante o dia eu vou perdendo a alegria do meu ano novo, porque todos os meus desejos, as minhas ambições que eu vim projetando para o meu ano novo, não vão ter chance de se realizar, a não ser que um acaso maravilhoso do Espírito Santo, né, que incorpore aqui na minha frente, eu consiga realizar tudo que eu projetei sem ter tido ações para que aquilo acontecesse. Aí é o acaso, ok? Não sou eu que estou organizando aquilo. Então, da mesma forma que a rigidez vai se sentindo errada, culpada, não eficiente, a caótica ou o caótico vai se sentindo frustrado, decepcionado, ressentido, percebe? Aqui as duas são polaridades de emoções, mas as duas são negativas. E assim, a Maria, a possibilidade de Maria caótica, entra num estado emocional negativo e também não consegue tomar o que tem de direito, o que gostaria, o que mereceria, o que deveria. Então, tanto o caos quanto a rigidez nos tira a possibilidade de nos empoderar dos nossos direitos. Porque eu entro num estado emocional de errada e eu entro num estado emocional de ausência. Essas são duas polaridades da ambição, do caos ou da rigidez, certo? Então, vamos lá. A ambição é um impulso. Ele não é nem bom e nem ruim. Ele é uma força orgânica. Ele nasce dentro de mim, né? E eu venho com ele, na verdade. Organicamente, eu tenho o impulso da ambição. Eu vou somando aqui o quê? A minha simbiose com os meus pais começa na barriga da minha mãe, e aí eu vou ter uma simbiose fisiológica com a minha mãe e com meu pai. O que é uma simbiose? Simbiose é uma mistura. Eu aprendo a sentir, pensar e agir o que os meus pais sentiram, pensaram e agiram. Principalmente da gestação até 2 anos de idade. Isso depois continua até a adolescência fora, ok? Mas nesse período eu crio uma simbiose fisiológica e isso fica impresso dentro de mim, ok? Então, daqui eu crio um imprint
E da onde vem essa fisiologia? Da onde vem essa simbiose fisiológica? Ela vem das experiências que a minha mãe teve com os meus avós. E vem das experiências que os meus pais tiveram com os meus avós paternos, ok? E assim, meu pai e minha mãe aprendeu uma forma de ambição, um jeito de lidar com ambição. E eu vou aprendendo com eles, através dos neurônios espelho, um jeito de lidar com a minha ambição. Então você tem dentro de você a ambição da forma da sua mãe, ética ou não, gostando ou não, e você tem a ambição da forma do seu pai. Você pode não concordar, você pode concordar, você pode não gostar, você pode gostar, você pode reconhecer ou não, consciente ou não, você fisiologicamente carrega isso dentro de você. Depois, você vai elaborar tudo isso para você determinar como você quer lidar. Então, nós temos o impulso orgânico, que ele não é nem bom e nem ruim, ele é uma força. Ele é uma força que faz a gente se movimentar, a ambição, conforme do que você aprendeu com o seu pai e do que você aprendeu com a sua mãe, você vai acoplando no seu impulso de ambição a forma deles, para lidar com dinheiro, para lidar com horário, para lidar com troca, para lidar com afeto, para lidar com a religião, para lidar com trabalho, para lidar com comida, para lidar com comprar, ok? Então, eu agreguei no meu impulso fisiologicamente, portanto, aqui não tem escolha, não tem livre-arbítrio, isso é estratégia de sobrevivência de milhares de anos que a natureza levou para o Homo sapiens desenvolver uma estratégia de sobrevivência. A sobrevivência não se importa se você é feliz ou não, ela se importa se você sobrevive, se você tem a vida, se você está vivo. Para você ser feliz, ético, competente, empoderado, você vai ter que se trabalhar psiquicamente. Isso não tem jeito, porque você está impressa, impregnada com seus imprints de mãe e de pai. Ao mesmo tempo, a sua mãe aprendeu o jeito dela de lidar com a ambição dela dos seus avós. A sua mãe fez a mesma coisa que você, com os seus avós. E o seu pai fez a mesma coisa com os pais dele, com seus avós paternos. Portanto, a sua mãe carrega a ambição dos seus avós maternos e o seu pai carrega a ambição dos seus avós paternos. E os seus avós carregam dos seus bisavós. Por isso, o trauma pode ser transgeracional, ok? Porque você copiou dos seus pais copiaram dos seus avós e seus avós copiaram bisavós e aí vai afora, né? A epigenética é uma ciência que nos ensina que uma herança pode durar até 7 gerações. Então, a sua ambição é mais rígida ou mais caótica diante de uma dificuldade, diante de um conflito, porque fora do conflito pode ser que você fique mais regulada, pode ser que você não se torture tanto que você esqueceu o ferro, ou pode ser que você consiga lembrar um dia antes que era bom ligar para alguém para você conseguir se organizar. Fora do conflito. Diante do conflito, a gente entra em estado de ameaça, isso vem da teoria polivagal, do estado de luta e fuga, e aí o neocórtex não funciona. E você vai para o límbico e vai para o reptiliano, que são as compulsões, que são os comportamentos repetitivos, tá? De gerações, ok? Então, inconscientemente e automaticamente, você faz um download de como seus avós maternos, diante do conflito, ok? De como seus avós maternos funcionavam com a ambição e de como seus avós paternos funcionavam com as ambições. Então, em cima do seu impulso, você tem avô paterno, avó paterna, avô materno, avó materna, através do contato com seus pais, mesmo que você não tenha os conhecido. Isso está dentro de você.
Você teve 9 meses na barriga da sua mãe, ok? E ela, conhecendo o seu pai ou não, companheiro dela, ela carregou o sêmen dele. Portanto, a paternidade vem através do sêmen dele. E você recebeu tudo isso, né? Então, um filho não nasce sem um sêmen, ok? E um óvulo, óbvio. Então, aqui está concentrado esse DNA. Se a sua mãe conviveu com o seu pai durante a sua gestação, isso ficou mais intenso ainda. Não que só a genética não fosse o suficiente, mas com a convivência, sua mãe tentou se adaptar ao máximo às expectativas do seu pai. Então, muito das formas que a sua mãe viveu na sua gestação tem a ver em manter a estrutura familiar inteira para que o futuro do filho dela, né, tivesse um sistema familiar coerente, certo? Para a sobrevivência estar garantida. Todas essas impressões passam pelos neuropeptídeos, pela placenta, e o neném recebe dentro da barriga. Quando nasce, aí pelos neurônios espelho eu copio. Eu copio quando a minha mãe sorri, quando meu pai sorri, quando a minha mãe chora, quando meu pai chora. O que é o chorar? O que é o sorrir? O que é o gargalhar? O que é o falar alto? Então eu vou copiando e essas referências externas vão virando as minhas, porque eu não tenho referência. Então eu tomo as referências dos meus pais. Elas podem ser construtivas, destrutivas, éticas, não éticas, equilibradas, desequilibradas. É o que eu carrego, foi aqui que eu encarnei, foi aqui que eu nasci. E daqui eu trago um impulso primário, que são os meus imprints, referências de pais e de mães, no meu impulso da ambição. E é assim que eu vou funcionar. Eu vivo muito mais identificada e me sinto em casa, se é de pai ou de mãe, e na outra polaridade eu vou ter muito mais conflito, porque eu estou muito mais identificada com o caos ou com a rigidez, e, portanto, eu vou ter muito mais conflito com o caos e com a rigidez do outro sistema, né? Que seriam as energias antagônicas, as energias opostas. Então, com um eu vou ter muito mais traumas biográficos, não que eu já não tenha herdado os traumas transgeracionais dos 4 avós, da forma que eles viveram a ambição, e tenho muito mais identificação com um dos sistemas, né? E aí eu me sinto muito mais assim do que assim, mas não somos, estamos. E o impulso, ele não são os meus 4 avós, ou 8 bisavós, ou 16 trisavós. Eles não têm nada disso. Ele é uma força. Portanto, eu posso me diferenciar dessa simbiose com os meus pais, ou com a minha mãe, ou com os meus cuidadores, né? Se eu sou uma pessoa adotada de um ou dos dois, ok? Tudo isso está dentro de mim. Eu vou me diferenciando, eu vou me separando, mas é na inclusão e no respeito, né? Eu não tenho que concordar com este formato, mas eu tenho que aceitar que foi daqui que eu vim, e aí eu consigo escolher como lidar com isso. Ok? Essa é a proposta do Nexo. Você diferenciar camada por camada, você ir tirando a complexidade, as influências de todos que você recebeu e que não te deixam agir como você gostaria com a sua ambição. Você sempre cai ou para a rigidez ou para o caos diante do conflito, e aí a história se repete e o destino está determinado. Como é que a gente muda um destino? Desacoplando referências transgeracionais. E, gente, isso funciona. Eu faço isso o dia inteiro. Eu estou ensinando isso o dia inteiro.
Não, nas aulas, nos cursos, e os profissionais formados estão aplicando o Nexo Renascer Sistêmico, e é incrível o que eu recebo deles como informação. Os clientes deles me escrevem dizendo o quanto é transformador. Para você que está aqui me assistindo, esse sábado, às 5 da tarde, eu vou fazer um exercício sistêmico coletivo gratuito sobre a ambição do ano novo, ok? Do caos e da rigidez. Isso vai ser de forma coletiva e vai ser pelo Zoom. Se você quiser participar desse evento, dia 6, 17 horas, entra na bio aqui do meu Instagram, tá? Que lá eu tenho você vai entrar num grupo do WhatsApp e o link do Zoom será colocado no grupo. Então, para você poder participar gratuitamente desse exercício sistêmico sobre a ambição do seu ano novo, ok? Entre no Google pela bio, né? E aí lá você vai estar recebendo o link. E aí no sábado nós vamos fazer um pequeno exercício, ok? Sobre a tua ambição do seu ano novo, das suas expectativas, para onde você quer ir este ano, para onde você quer se conduzir esse ano, ok? Espero que esses conceitos, que essa forma de enxergar, que essa ferramenta que é o Nexo Renascer Sistêmico, eu sinto que o Nexo é uma tecnologia nova de transformação de comportamento. Agregue algo para você e na sua vida. Abraços, tudo de bom e boa sorte em 2024.